Não há nada mais gratificante para o povo de Deus do que estar reunido na sua casa de oração, agradecendo pelas bênçãos que eles têm dado, expondo, oferecendo e apresentando os pedidos de oração nesse seu altar, e também buscando as bênçãos que Deus nos promete, né, e a graça que Ele tem a nos oferecer através do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Certamente foi com esse intuito que a Bíblia descreve a intenção do rei Davi em construir uma casa para Deus. Davi se incomodou. Puxa, os filhos de Israel estão aos poucos se acomodando nessa terra prometida, que foi Canaã, todos construindo suas casas, mas o nosso Deus não tinha uma habitação. Seguindo esse propósito, essa intenção, o seu filho, o grande rei Salomão, executou pela graça de Deus a edificação do grande templo de Jerusalém. No entanto, isso tudo mostrava que, além de Deus desejar habitar no meio do seu povo, o que ele mais desejava e deseja ainda hoje é habitar no coração do seu povo. Israel não conseguiu compreender isso de forma tão grandiosa como tudo apontava. E aos poucos a gente consegue perceber no relato bíblico, nos livros de Reis e Crônicas, que em pouco tempo, né, mesmo com aquela com aquele grande templo, a nação foi se degradando. Israel focou o aspecto errado, focou o edifício, focou os rituais e perdeu a essência, né? Perdeu o simbolismo de tudo aquilo. Em pouco tempo, a gente percebe no relato bíblico que a nação se dividiu. 10 tribos do norte foram denominadas Israel e 2 do sul foram denominadas Judá. Israel, de forma muito mais acelerada, recebeu a influência dos seus vizinhos, aqueles que Deus deixou uma orientação específica que não se misturassem, foram influenciados por seus atos pecaminosos e pela sua cultura idólatra. E aos poucos, mesmo através do aviso, do uso, do envio dos profetas Elias, Eliseu, né, Oséias, Amós, eles não voltaram, retrocederam, nem se arrependeram. E por fim, Deus usou uma nação ímpia, a Síria, para castigar esse povo que ele há tanto tinha acolhido. Judá percebia isso, mas não compreendia o porquê desse desfortúnio, né? Não compreendia por que esse cativeiro, porque essa nação idólatra tinha conseguido superar o contexto do povo de Deus. E aos poucos Judá também agonizava em tentar manter uma pequena chama do que era previsto como o culto ao Deus do céu. No entanto, em Crônicas, segundo Crônicas 28, a Bíblia descreve o que poderia ser o fim do poço, né? Descreve o surgimento de um rei chamado Acás. Se a gente quisesse resumir como foi esse reinado, a gente lê o primeiro versículo, onde fala: Acás não andou conforme a vontade de Deus.
Só para vocês terem uma ideia de como isso aconteceu, né? Ele aumentou, né? Construir altares, todos os reis que lhe antecederam construíram, mas ele aumentou os altares, né? Buscou alguns deuses, alguns ídolos de algumas nações que estavam tendo um destaque militar naquela época. E buscando esses deuses, ele não conseguiu enxergar que o maior deles era o Deus do céu. E por causa disso, Acas fez o quê? Cerrou as portas daquele grande templo que era símbolo nacional. No final do seu reinado, não havia mais chama no altar de sacrifícios. Não havia mais a chama no candelabro que simbolizava a presença do Espírito Santo entre o povo. Os portões foram acorrentados e o serviço absolutamente interrompido. Mas a gente não está aqui essa noite para falar de Acás. A gente está aqui para falar de uma reviravolta. Felizmente, naquela época, não se chegou ao final do poço. Não foi a plena decadência de Judá. Curiosamente, Acás faleceu, a Bíblia não relata exatamente o porquê, mas em seu lugar subiu seu filho, Ezequias. E em 2 Crônicas 29, então, a gente vê um relato absolutamente diferente nos versículos 1 e 2. Se nós formos lermos 2 Crônicas, então, 29, 1 e 2, teremos a seguinte descrição. Tinha Ezequias 25 anos de idade. Apesar do nosso conceito de que 25 anos é novo, naquela época já era um meio adulto, porque a expectativa de vida era extremamente baixa. Mas o que é mais importante do que isso é que ele reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Por que numa sociedade patriarcal a Bíblia se preocupa em citar o nome da mãe do rei? Não é comum. Todos os outros relatos citam quem? O pai. A Bíblia se preocupa e dá o nome da mãe de Ezequias. Provavelmente porque o que chama atenção é o que ele fez, o que é relatado no verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Aqui nós temos uma influência maternal descrita e uma influência que, evidentemente, ele é filho de Acás, mas a Bíblia fala que ele se espelhava em quem? Davi, seu pai. Isso que é curioso nessa história e como Deus age. Um pai absolutamente pagão e um filho, apesar de novo, muito preocupado com os aspectos religiosos. Nessa semana, apesar de estarmos só na quarta-feira, muita coisa já aconteceu. O ano novo chegou, e a primeira coisa que aconteceu em mais de 5.000 municípios foi a posse dos prefeitos eleitos. Quando a gente presta atenção nessas posses, a gente pode conceituar ou fazer uma lista de prioridades por eles apresentadas. A primeira prioridade que eu consegui perceber nos telejornais foi financeira. Então, muitas preocupações foram, vamos ver, avaliar a dívida ou trabalhar para ter mais recursos, coisas desse tipo. A segunda preocupação, segurança. O mundo caminha de forma
rápida para o caos. Né? Apesar de muito investimento que a gente vê, é corrupção, violência, mais violência. Até nos faz lembrar de 2 cidades que foram destruídas, muito em função desses 2 aspectos. A terceira é saúde, que é um problema constante, talvez sem grandes soluções. Né? E a quarta, educação. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite foi a prioridade apresentada por esse jovem rei Ezequias. E aí a Bíblia fala que a prioridade levantada por ele foi o quê? Retomar o serviço do templo. A primeira coisa que ele fez, exatamente, a primeira coisa que ele fez não foi se reunir com os aliados políticos, não foi se reunir com os seus conselheiros, né, o seu secretariado e nada disso. O relato bíblico de Crônicas 29 fala que o primeiro grupo que ele procurou foram os sacerdotes e os levitas. E expôs seu plano. Qual que era o seu plano? Andar segundo a vontade de Deus. Esse era o seu plano. O resto era consequência. E assim, a primeira coisa que ele fez de forma emergencial foi abrir o templo, né, e retomar os serviços. Foi uma reforma muito rápida e logo os sacerdotes, os levitas estavam atuando. No entanto, não basta abrir o templo para oferecer os sacrifícios. Uma coisa faltava: os adoradores. A nação de Judá estava tão absorvida e tão acostumada com seus costumes quase absolutamente idólatras que aquele templo permaneceu quase vazio. E aí a gente chama atenção para a perseverança de Ezequias. Né? Ele bola um segundo plano, o plano para atrair o povo de Deus à casa de oração. E o plano foi retomar as festividades da Páscoa, né? Uma das festas mais importantes e significativas para o povo de Israel, que apontava diretamente para quem? Para o Messias, para o libertador, para o Salvador. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo isso demorou, mas foi um plano muito bem arquitetado, estruturado, planejado. Ezequias mandou vários emissários para toda a terra de Judá, convocando o povo para a próxima Páscoa. Né? E esses emissários foram razoavelmente bem acolhidos e passaram também a convidar os poucos remanescentes que haviam ainda em Israel, né, para ter um caráter de uma festa muito maior que apenas Judá, mas todo o povo de Deus. Ezequias também enxergou um momento muito propício para fazer uma limpeza geral em Jerusalém. Onde havia o templo, não cabia espaço para altares de outros deuses. E devastou, destruiu os altares que ali foram construídos por seu pai e os reis anteriores. Os sacerdotes também se prepararam para uma nova abordagem, uma reapresentação do Deus do céu. E, por fim, a Páscoa chegou. E, realmente, o povo respondeu a esse chamado. E muitos vieram de toda a terra de Judá, e muitos vieram também de Israel, e Jerusalém estava cheia mais uma vez. Né? Mais uma vez, depois de muito tempo, a Páscoa era festejada. E uma das grandes preocupações que esses sacerdotes tiveram foram relembrar não só a Páscoa, mas a dedicação da casa, desse templo, da casa de oração, dedicado por Salomão. E a gente pode perceber que isso durou, a festa durava 7 dias, o povo
se impressionou, abriu os corações, e certamente uma das grandes verdades que aqueles sacerdotes levitas apresentaram para o povo foi uma das promessas, a promessa que Deus fez a Salomão, logo na noite seguinte à dedicação. Essa promessa encontra-se em 2 Crônicas 7,14. Em que lemos o seguinte: Deus fala a Salomão o seguinte, para ser repercutido para o seu povo. Ele fala: se o meu povo, que se chama para o meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Curiosamente, Deus faz um paralelo entre obediência, bênçãos e perdão. Não existe o ponto sem volta para Deus. Ele está sempre aberto e pronto a nos perdoar. O que precisamos? Orar, arrepender-nos, humilhar e buscar o seu nome. Deixar o pecado de lado. Isso foi exposto para o povo de Judá e de Israel. E a repercussão de tudo isso foi quando terminou os 7 dias de Páscoa. Ninguém quis voltar para os seus lares. Solicitaram que mais 7 dias fossem utilizados para aprofundar ensinamentos dos caminhos do Senhor. E assim fizeram. E o povo se arrependeu, né, e se converteu. E no capítulo 30, verso 26, o resultado é apresentado. Né? A Bíblia fala, o relato bíblico fala que desde o tempo de Salomão, naquela dedicação do templo, da casa de oração, nunca houve tal reação, tal festa, tanta alegria no povo de Israel. Mas ainda faltava mais um ato, mais uma prova de que o povo tinha mudado realmente. Jerusalém estava limpa. Talvez o coração de cada um daqueles que ali assistiram essa cerimônia, essa festividade da Páscoa, fora transformado. Mas suas cidades, suas casas, ainda haviam inúmeros resquícios do quê? Do pecado, dos ídolos, dos altares. O povo foi convocado e a Bíblia diz que todos aqueles que participaram voltaram para as suas cidades, Judá, Benjamim, né, os territórios de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, e destruíram todos os altares, absolutamente todos, os bosques, tudo aquilo que fazia alusão à idolatria, ao pecado, ao distanciamento de Deus foi destruído. E assim, então, eles voltaram para suas residências. Só então Ezequias conseguiu atuar em outras fases. Depois que a espiritualidade do povo de Deus estava restaurado, aí ele passou a atuar em outras atividades. Os assírios ainda estavam lá. Os assírios já tinham tomado a cidade de Samaria, que tem uma distância de Jerusalém em torno de 80 quilômetros, uma coisa muito próxima. E o templo de Salomão sempre atraiu as nações vizinhas pelo seu esplendor. E Isaías cuidou da segurança, fortificou os muros de inúmeras cidades de Judá, né? Aprimorou o exército, fez escudos, fez espadas, lanças e assim por diante. Ele primou para a segurança. E nessa caminhada espiritual também, o que veio adicionalmente? As bênçãos. A nação se enriqueceu, né? Os cofres de Judá, né, ficaram fartos.
Judá novamente passou a ser uma influência positiva para aqueles povos e se destacou nessas matérias. Quando tudo parecia muito bem, Ezequias, desculpa, tinha 39 anos. Tudo estava ótimo. Ele andou com Deus, fez tudo perfeito. E o que aconteceu? De repente surge uma doença que a Bíblia considera mortal, alguns acham que foi um câncer. E, curiosamente, ele não foi diagnosticado por nenhum médico, né? Deus, o médico dos médicos, envia quem? Isaías. E é curioso a gente ler essa experiência que encontra-se em 2 Reis 20, 2-6. Deus manda Isaías dar esse diagnóstico ao rei. E o relato bíblico em 2 Reis 20, capítulo 20, versículo 1, diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 39 anos e os seus dias estavam definidos, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? Orou e chorou, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Aqui existe sempre o questionamento do que, por que o mal acontece aos filhos de Deus. Mas também a Bíblia apresenta a solução e o porquê disso. Quando o salmista, lá em Salmos 37, ele questiona tudo isso, a prosperidade do ímpio, e chega à conclusão que o quê? Isso aqui é uma transição, né? O que nos espera é um galardão muito maior do que temos aqui hoje. Mas o Senhor quis demonstrar através dessa experiência que não existe destino. Apesar do Deus onisciente, onipresente, ele aceita esse diálogo, é um Deus de relacionamentos, um Deus social. Então ele aceitou esse pedido, mesmo mandando Isaías declarar que Ezequias iria morrer. Em função desse pleito fervoroso de Ezequias, ele mandou uma mensagem, e essa oração foi atendida antes de Isaías sair do pátio, né, do palácio. E Deus então manda um recado para Isaías, dizendo: volte e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Deus acompanha cada detalhe da nossa vida, né? De todos nós, isso que é interessante. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias o quê? 15 anos. A vida de Ezequias, 39 anos, curtas para os nossos padrões, né? Tinha findado. Esse era o limite. Tinha sido predeterminado, né? Definida por Deus. Esses 15 anos foi o quê? Um acréscimo ou um empréstimo. Tempo extra. Tempo extra. Deus dando tempo extra em função de um pedido de um rei fervoroso.
Mas Deus também deu uma prova ao rei Ezequias. Quando Isaías dá notícia, ele pede para escolher. Olha, o rei pede um sinal. Isaías fala, olha, você pode escolher. Né? Deus deu a liberdade para você definir se quer que a sombra do relógio adiante 10 graus ou volte 10 graus. Ezequias, evidentemente, escolheu ao seu entendimento o que era mais difícil. Para Deus, na verdade, nada é difícil, nem para frente nem para trás. Ele o fez, e isso foi um testemunho a quem? A Ezequias? A todas as nações da terra do mundo então conhecido. No entanto, desse grande sinal, e Ezequias se recuperou e tudo mais, apesar de todos os povos presenciarem, e isso era muito fácil de ser observado, apenas um povo distante, os babilônicos, observaram e mandaram embaixadores com a missão do quê? Saber como Ezequias fez isso? Não, porque a justificativa desse evento também se espalhou rapidamente por todas as nações. Todos sabiam que aquilo fora um sinal do Deus do céu para a cura de um rei aonde? Em Judá. Novamente Deus chama atenção para o seu povo para o quê? Testemunhar. Esses embaixadores vieram, e aqui eles começaram a interrogar, a questionar, e Ezequias abriu a sua casa e mostrou o quê? Seus tesouros, o templo, enfim, tudo isso. E o curioso é que no final dessa visita, os embaixadores voltaram e novamente Deus manda quem? A Ezequias. Isaías, o profeta. E em Isaías, capítulo 39, a gente encontra qual foi a missão desse profeta ao interrogar o rei de Israel. Isaías 39, versículo 1, diz que nesse tempo, Merodach Baladá, filho de Baladá, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Isaías não lhes mostrasse. Então Ezequias mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Isaías pergunta, essa foi a finalidade da visita de Isaías. Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor.
A gente pode achar isso tudo muito curioso, como um rei agraciado de uma bênção tão grande deixou o coração ser exaltado, ficar envadecido. Mas a pergunta dessa noite não está a cargo de Ezequias. A pergunta que Deus faz hoje a cada um de nós é: como estamos utilizando o tempo emprestado que Deus nos dá? Certamente, eu considero que estamos com o tempo emprestado, assim como Ezequias. As grandes profecias de Daniel, a grande estátua, né, que descrevia os grandes impérios desse mundo, passaram, todos os impérios. Nós estamos aonde? Nem na unha. Nem na unha. As profecias das 2.300 tardes e manhãs se concretizaram, se concluíram quando? Em 1844. Em Mateus 24, no sermão onde que os discípulos queriam saber quando essas coisas acontecerão, né? Quando Cristo relata os tempos do fim, né? Depois de ter passado a grande tribulação e tudo mais, no final do capítulo, ele descreve o quê? O sol se escurecerá. Quando foi isso, meu irmão? 1789. As estrelas cairão do céu. Quando foi isso? 1833. Estamos no tempo emprestado, certamente. O que mais Cristo deseja é voltar a essa terra. Logo, ele saiu já com essa promessa: breve voltarei. Os cristãos primitivos tinham isso, né, tão forte que achavam que Cristo viria nos seus dias. Paulo achava que viria nos seus dias. Inspirado, ele muda o contexto dos Tessalonicenses, segunda carta Tessalonicenses. Nós estamos vivendo no tempo emprestado. A grande pergunta deste novo ano é: o que faremos com esse tempo emprestado? Ou melhor, o que estamos mostrando ao mundo nesse tempo emprestado? Estamos mostrando nossa nova casa, o nosso novo carro, nosso novo cargo na empresa, nossa conta bancária? Qual que é a nossa finalidade como cristãos para esse novo ano? O que vamos fazer com esse tempo emprestado? Profetas e Reis, quando Ellen White conclui esse capítulo sobre Ezequias, ela fala que grande responsabilidade há sobre o povo de Deus a cada dia. Por quê? Porque precisamos, né, entender que a cada momento influenciamos pessoas, né? Para a vida eterna ou para a perdição eterna, nós influenciamos o nosso próximo, aqueles que a gente convive. Nessa noite, o que queremos pedir, o que a gente precisa pedir a Deus é que a graça de Deus, o Espírito Santo possa encher a nossa vida e que a gente possa ter a percepção clara de prioridades. Que nesse novo ano que a gente tem pela frente, a gente precisa fazer o quê? Mostrar Cristo, mostrar a graça, ser testemunhos do caráter de Cristo nesse tempo que estamos tendo emprestado. Se Cristo não voltou ainda, é porque ele tem um coração tão misericordioso que ele espera o evangelho ainda ser pregado a toda nação, tribo e povo. E isso nos cabe.
Esse Apocalipse vem o quê? Certamente venho sem demora. É isso. Deus quer vir. Nós precisamos entender isso, né? O mundo coloca em nós falsas necessidades. O materialismo faz o quê? A busca pelo dinheiro, a busca trabalhar mais, né? Se envolver com outras coisas, e tudo o que precisamos estar aqui, nessa casa de oração. Amém. É isso que precisamos ter a concepção, que nesse novo ano que está pela frente, possamos ter a prioridade clara de mostrar Cristo ao mundo, né? Que nosso tempo possa ser bem utilizado, que esse tempo emprestado possa ser abreviado e que só assim encontraremos uma nova terra, um novo lar, sem mortes, sem violência, com muita alegria, muita paz e principalmente Cristo, Deus habitando no meio do seu povo. Amém. Vamos cantar então, para concluir esse culto, o hino de número 327, Mensagem ao Mundo. Estamos de pé.
Querido Pai, amantíssimo Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor, que Tu possas nos dar o Espírito Santo para que possamos concluir a nossa missão aqui na Terra. E em breve Tu possas voltar e nos buscar para morarmos eternamente na Canaã, no novo lar preparado por Ti. Obrigado por tudo que Tu nos dás. Nos acompanhe de volta aos nossos lares. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.